Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Ju Faria. Eu fiz questão de terminar e fazer a minha partilha, né, como sendo a última aula dessa semana, de profissionais tão incríveis que passaram por aqui. Eu estou muito feliz de ter participado, né, de tudo isso. Foi incrível de ter criado tudo isso, né, junto com o meu sócio, meu parceiro Wendel. E aqui eu quero compartilhar com vocês aquilo que eu tenho no meu coração, que eu venho aprendendo e que eu compartilho com as pessoas mais próximas de mim. Então, vamos lá. Depois vocês me falam o que vocês acharam. Então, a gente vai deixar no mudo, né? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem colocar aqui para mim no chat, que eu vou vendo durante a apresentação, tá bom? E eu quero que seja bem interativo, então vai ter momentos que eu quero que eu vou pedir para ligarem o áudio, para vocês poderem também participar. Tranquilo? Não quero ficar só eu falando, né, gente? Vamos lá, então eu vou compartilhar aqui a minha tela, se eu conseguir, né, gente? Aqui. Então, vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela? Sim? Cadê o chat? Chat. Sim, maravilha. Gente, aqui eu vou falar um pouquinho do que eu entendo como um processo de autoconhecimento, que é o olhar para dentro, né? Que é o se conhecer. Aqui eu falo um pouquinho de mim. Gente, eu fiz vários cursos, assim, para quem não me conhece, para quem não sabe, eu sou terapeuta também, eu sou reikiana, sou iniciada em Reiki, Magnify Healing, eu tenho vários cursos de Theta Healing, de Axis também, barra de Axis, eu sei que tem várias professoras aqui de terapia também. E eu viajei pelo mundo ano passado, eu fiz uma viagem de 6 meses com meu filho, a gente passou um tempo na África, foi onde eu conheci o Wendel, o Muzinho, e depois a gente ficou algum tempo na Europa. E eu descobri, gente, que a melhor forma e a maneira da gente se conhecer é olhando para a gente mesmo, é olhando para dentro, é olhando para o outro, é olhando para o todo, é olhando para as nossas experiências. É onde a gente mais aprende, é quando a gente olha para tudo que está acontecendo na nossa vida. E aqui eu vou falar um pouquinho de como isso aconteceu para mim e partilhar isso com vocês. Beleza? Aqui eu trabalho muito com a conexão, com o olhar para dentro de mim. Então, tudo que eu estou sentindo, tudo que eu estou vivendo num determinado momento, eu olho muito para as minhas experiências da minha vida, aquilo que a vida está trazendo para eu enxergar. Eu não sei se vocês já viveram alguns momentos na sua vida que vocês se perguntaram assim, putz, por que está acontecendo isso na minha vida de novo? Mas de novo, meu Deus, está acontecendo isso? Não sei se vocês já viveram alguma coisa assim. Ou seja, já se perguntaram por que as coisas repetem tanto na nossa vida? E aí eu descobri não, né, gente? Às vezes a gente não quer ver que quanto mais a gente deixa de olhar, quanto mais a gente não quer olhar para as situações que acontecem na nossa vida, que reverberam dentro da gente, mais ela volta, né? E ela volta com mais força, e ela volta com mais força, até a gente parar tudo que está fazendo e realmente olhar para aquela situação e ressignificar e ver o aprendizado que a gente precisa ter de acordo com aquela situação. Então, quanto mais a gente foge das experiências da vida, quanto mais a gente foge das situações, mais elas correm atrás da gente e vão correndo e vão se transformando numa montanha, né, de problema. Quando a gente olha para trás, a gente está vendo um monte de problema e a gente quer sair correndo, mas não adianta. Cada vez que a gente sai correndo, maior fica. E aqui, gente,
Dentro dessa visão que eu trago do olhar para si, o olhar para as experiências, o olhar para o outro, né, para as relações, porque as relações também fazem com que a gente aprenda muito. E olhando para o todo, aquilo que eu tenho que contribuir, aquilo que eu posso contribuir com o mundo, para mim as bases disso tudo é a conexão, a intuição e as ações. E a gente sempre estar em movimento. Vou falar um pouquinho mais com vocês sobre isso. Então, tem uma coisa que eu falo muito aqui também, e foi por isso que foi criada aí os nossos olhares, que eu acredito que cada um tem a sua história, que cada um tem o seu aprendizado, e cada um vai ter o seu olhar perante a vida. Né? Eu posso ter uma história totalmente diferente da história do Wendell, e a gente enxerga as coisas de forma diferentes. E a grande questão, né, de tudo isso é respeitar realmente o olhar de cada um, o tempo de cada um. Então, eu vou fazer um convite para você agora, para a gente deixar nossos julgamentos, né, pré-julgamentos, medos, e realmente se entregar a uma outra percepção, um outro olhar que eu vou trazer agora para vocês. Até aqui tá tudo bem, gente? Sim, obrigada, Wenda. Aqui eu vou falar um pouquinho, esse texto meu aqui, ele já foi publicado algumas vezes, essa frase, que o primeiro passo de toda jornada de transformação é a mudança de olhar. Então, enquanto eu estiver olhando para a minha vida, para mim, com um olhar de culpa, de julgamento, de medo. A gente sabe que o medo faz parte da vida da gente, mas enquanto eu colocar isso em primeiro lugar, eu não consigo de fato fazer uma transformação na minha vida. Né? O que eu falo aqui como sendo mudança de olhar? É começar a enxergar as situações da nossa vida como aprendizados. O que eu tenho que aprender com tudo isso que está acontecendo aqui? O que eu tenho que aprender com as minhas atitudes? Como eu posso ser uma pessoa melhor? Como eu posso aprender com tudo isso? E lembrar que a gente está aqui sempre aprendendo. Né? Nós todos estamos aprendendo. Eu não sou melhor que ninguém aqui. Ninguém é melhor que ninguém aqui. Ninguém é menos ou mais. Estamos todos no mesmo nível aprendendo. Então é a mudança de olhar, é não ter medo, sabe, de errar, é não ter medo de falar alguma coisa e sei lá, e magoar as pessoas. Claro que a gente tem que tomar todo o cuidado do mundo, né? Mas a gente não pode ter medo de ser a gente. Né? Quando a gente tem uma boa intenção naquilo que a gente está fazendo, com certeza vai reverberar coisas boas. E aceitar e olhar a gente como um ser completo, em toda a nossa completude. Então, sim, vai ter momentos que a gente vai ter raiva e vamos olhar para essa raiva. Sim, vai ter momentos que a gente vai ficar triste. Sim, vamos olhar para essa tristeza, vamos acolher essa tristeza. A Mirelle falou muito aqui de gestão de emoções, né? E ela vai continuar falando. Que a gente não pode é querer controlar as emoções, a gente deve acolher essas emoções, porque elas nos dizem muitas coisas sobre nós mesmos e sobre aquilo que a gente tem que aprender aqui. Né? Então, é olhar de forma diferente para a gente como ser humano. E não é porque a gente está num processo de autoconhecimento que a gente vai deixar de ser quem a gente é. Exatamente ao contrário. É tirar as máscaras, é entender que a gente é humano, é entender que a gente tem raiva, tem tristeza, tem desafios, né? Não vamos entrar numa ilusão também. Eu trago muito isso aqui. A mudança de olhar é tirar as máscaras, é tirar as vendas. Somos todos humanos aprendendo. Até aqui tudo bem? Deixa eu ver a... Não vou ver a carinha de vocês, né? Gente, tá aqui tudo bem? Eu quero abrir o fone aí para vocês falarem um pouquinho. Se alguém quiser, né, óbvio. Vou voltar aqui. Alguém quer abrir o áudio e falar um pouquinho? Vou falar no chat. Então tá bom. Então vou voltar. Calma, que isso aqui é meio complicado.
Vamos lá. Então, o que a gente vai falar aqui? O que eu vou falar nessas aulas? Deixa eu parar. Entrei agora. Oi, Nai, tudo bem? Seja bem-vinda. Eu tô começando agora também, tá? Não perdeu muita coisa. Então, o que a gente vai falar nas aulas agora? Nas aulas desse programa, né? Do programa Transforme, nesses 3 meses. Aqui eu trago, não sei se dá para enxergar bem, mas aqui eu trago as minhas 4 visões, que é olhar para si, olhar para a gente, olhar para dentro. Então a gente vai entrar no detalhe de como a gente pode olhar para a gente com amorosidade, como a gente pode se perdoar e entrar nessa conexão do amor, como a gente pode reconhecer nossos medos, as nossas dores, os nossos desafios e aprendizados, porque sim, né, a gente está aqui justamente para aprender coisas, e que coisas que a gente tem que aprender. Né? Se a gente não olha para a gente, para as nossas experiências, a gente não consegue entender, né? A gente não consegue ter clareza dos desafios que a gente vai ter. A gente conectar com os nossos sonhos, com os nossos desejos, nossos talentos e nossas habilidades. Que às vezes na correria da vida a gente nem sabe quais são os nossos talentos. E tem muitas pessoas que me falam: puxa, eu não tenho talento nenhum, vim sem talento nessa vida. Vocês acham que vocês vieram sem talento? Vocês têm talento? Sim, gente, todo mundo tem, né? A gente só precisa realmente reconhecer e reconectar, se reconectar com esses talentos que estão aqui dentro. Trazer à tona a nossa história, a nossa marca, né? A gente, hoje em dia, dentro do marketing, né? As pessoas falam muito da marca. Mas a marca é a nossa história, é aquilo que a gente veio deixar, aquilo que a gente veio fazer. Eu falo isso muito para o meu filho, né? O que você quer deixar para as pessoas aqui? O que você quer entregar para as pessoas? Qual que é a sua história? E a gente vai juntos também construir a nossa bússola e descobrir a nossa missão. Para quem não descobriu ainda, ou para quem já descobriu também, fica mais claro. Eu acho que isso daqui é o começo, né, de tudo. É onde eu comecei. Lembrando, gente, que tudo que eu vou trazer aqui, tudo que eu falo, claro que está muito embasado em livros que eu li, em cursos que eu participei, em mestres que me ensinaram, mas muito disso está baseado na minha experiência, né? Naquilo que eu realmente vivenciei. Está baseado na minha história, né? Isso daqui é tudo, é o poder da minha fala, né? A minha fala que eu estou aqui agora compartilhando com vocês. Então, isso para mim realmente é muito importante. A gente vai falar um pouquinho sobre as experiências da nossa vida. Então, como a gente olha para elas, se responsabiliza por elas. Então, é olhar para a nossa vida, para as situações que ocorrem, se responsabilizar por tudo que acontece na nossa vida. Né? Se empoderar, trazer de novo o poder da nossa vida, lembrar que a gente pode assumir tantas coisas, tantos desafios, quanto criar uma vida excelente para a gente. Né? Entender os padrões repetitivos, então aquilo que eu falei no começo da aula. Por que às vezes as coisas acontecem de forma tão repetitiva para mim? Né? Vou dar um exemplo. Acontecia várias coisas na minha vida de perdas. Eu me separava várias vezes. Né? Eu falo muito, o meu filho saiu de casa muito cedo, foi morar com o pai. Eu sentia que eu perdia muito, né? E aquilo eu entendi que esse padrão ele repetia na minha vida, porque eu realmente tinha que olhar para aquilo e aprender com alguma coisa, né? Aprender alguma coisa, né? Com tudo aquilo que estava acontecendo. Então, enquanto eu não olhei, as coisas continuavam a se repetir, se repetir, se repetir. Reconhecer os aprendizados, os desafios. Então, realmente olhar para aquilo que eu estou vivendo e entender, né, que aquilo é só mais um desafio que eu tenho que passar na minha vida. Ressignificar padrões, pontos de vista e crenças. Então lembra, né, quem estudou um pouquinho aí a parte terapêutica, algumas psicólogas, a gente sabe que a gente passou por uma vida toda comprando
pontos de vista, crenças de outras pessoas, dos nossos pais, da nossa família, dos nossos amigos, e a gente foi construindo aí um castelo de areia, né? Que não é sólido, não é nossa base, na verdade, é uma base ilusória. E aqui eu falo um pouco das relações. Então, como a gente aprende nas relações, o que, que o outro vem mostrar para a gente, como a gente se enxerga no outro, como as relações fazem a gente aprender a relação com os nossos pais, a relação com os nossos filhos, com os nossos companheiros, com os nossos amigos, como a troca de experiências trazem benefícios na nossa vida. E por último, a gente vai falar sobre o coletivo, sobre esse olhar para o todo. Aprender através do serviço. Como eu posso servir o outro? Como eu posso servir o planeta? Contribuir com o crescimento do todo através dos nossos talentos. Então, como eu posso, de acordo com aquilo que eu descobri aqui, né, no começo do meu ciclo, como eu posso contribuir com os meus talentos para o mundo, para as outras pessoas, para o crescimento das outras pessoas? Como eu posso facilitar isso? E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo como serviço. Então, como eu posso empreender de acordo com os meus talentos e para facilitar a transformação humana? Como eu posso empreender e servir de forma colaborativa, né? Não só visando o meu crescimento, mas visando também o crescimento das pessoas que estão trabalhando junto comigo. E a conexão com a Terra, com o planeta, com a natureza, né? Como eu posso me conectar com tudo isso? Aqui eu ia falar um por um, mas a gente vai pular, porque eu já falei ali. Gente, aqui, se a gente for ver aqui essas interconexões, né? Do eu, das minhas experiências, das minhas relações e eu com todo, de forma coletiva, sempre tem uma conexão uma com a outra, né? Eu prefiro sempre falar de forma linear, porque a gente é linear, né? Muito de nós somos lineares, de que tem um começo. Então eu começo em mim. Quando eu conecto comigo e consigo me enxergar de uma forma amorosa, leve, eu consigo enxergar o outro, né, as minhas relações da mesma forma. Aqui a gente vai falar um pouquinho. Da mesma forma. Então, uma vez que eu consigo acolher essa minha essência, eu entendo que o outro também tem a essência dele e também está no processo de aprendizado. Que todos nós estamos aqui no nosso processo de aprendizado. Que a gente consegue fazer isso juntos. Quando eu me conecto comigo, com a minha essência, eu me conecto com você, eu me conecto com o todo, eu me conecto com o planeta, com a natureza, com a terra. Mas enquanto eu não encontro esse amor dentro de mim, eu não consigo fazer essa conexão, né? Então, quando eu estou num espaço de julgamento comigo mesmo, esse julgamento, essa culpa, ele vai ser refletido aqui também, né? Para as minhas experiências, para as minhas relações, para o coletivo. Faz sentido para vocês? Quando eu me conecto com esse meu amor aqui, com essa minha essência, eu consigo reverberar isso para o todo? Maravilha. E aqui, gente, então, eu estou mostrando para vocês que tudo está conectado, né? Tudo está conectado. E nesse meio tempo, nesse processo aqui, eu consigo também me conectar com a minha intuição. A gente vai falar um pouquinho mais disso também. Como é que eu me conecto com a minha intuição? Então, através da intuição, eu consigo realizar. Eu entendo que a intuição é o nosso canal entre o plano espiritual e o plano terrestre. Sabe o nosso radinho? Nosso, como chama? Ok-Tok? Não sei o nome daquilo. Você se comunica com outra pessoa de longe? Para mim, na minha percepção, é isso.
é como se fosse um radinho onde o plano espiritual nos guia para o nosso melhor caminho, nos direciona para tomar as melhores decisões. Então aqui eu também consigo me conectar com a minha intuição. Por que é tão importante a gente se conectar com a nossa intuição? Porque a partir daqui eu consigo me conectar com as minhas escolhas, com o meu caminho verdadeiro para eu tomar as ações que eu preciso. Então, às vezes, a gente está lá num... Meu Deus, vou por aqui, vou por ali, o que eu faço? Para que passo eu vou? Para que direção eu vou? Olha o quanto é importante a gente se conectar com a gente, com essa intuição, com esse canal, para eu realmente tomar as decisões, as direções melhores, né? De acordo com aquilo que o meu coração está pedindo para mim. De acordo com aquilo que eu realmente tenho que realizar aqui, de acordo com a minha missão. Então, essa conexão que a gente faz comigo, com a gente, com o outro, traz também a intuição, que nos ajuda a agir de uma forma conectada, né, com a nossa essência, com a nossa realização, com a nossa missão. E sempre estar em movimento, gente. O movimento ele é muito importante. Né? Uma frase tão simples que eu comecei a pensar há um ano atrás, mais ou menos, quando a minha vida realmente começou a se movimentar, né, de acordo com aquilo que eu queria, óbvio, daquilo que estava leve para mim, que era a questão da movimentação, das decisões, do fazer, do realizar. É claro que não é um fazer por fazer, né? É um fazer conectado, é um fazer intuitivo, né? É um fazer com o coração leve, é isso que eu quero. A gente vai falar um pouquinho entre as aulas como é que a gente faz nessa conexão com a intuição, como é que eu ajo de acordo com a intuição. Uma das coisas realmente é a meditação. A meditação me ajudou muito a me conectar com isso daqui, a fazer essa conexão. Então, aqui a conexão, né? Voltando um pouquinho, precisamos olhar para dentro para assim termos condições de olhar para fora com o mesmo amor e dedicação que a gente faz com a gente mesmo. Aqui a intuição, a gente falou. E aí, eu vou falar um pouquinho para vocês, de acordo com a minha experiência, como é que eu diferencio a mente, né? Porque sempre tem aquela vozinha na nossa mente reclamando, né, pra gente, e tem a intuição. E muitas pessoas falam, puxa, mas como é que eu diferencio, né, a intuição da mente? Para mim, Juliana, é muito claro hoje, quando é a minha mente, porque a minha mente, ela tenta me proteger de todas as formas, né? A mente é a nossa protetora e natural. Então, toda vez que eu vou fazer alguma coisa nova, que não está no script, ela vai falar: tem certeza, Juliana? Você quer fazer isso? Ah, mas o que as pessoas vão pensar de você? Você vai sofrer com isso, né? Cuidado. Tem certeza? Você vai se expor assim? É isso mesmo que você quer? Então é isso a mente falando, né? Com a gente tentando proteger. E a intuição ela é mais leve, ela é mais amorosa, né? Eu coloquei ali, é como se fosse aquele seu amigo, a sua mãe, te falando no seu ouvido o que realmente é melhor, qual que é o caminho. Ah, lembra daquilo outro, por que você não faz isso? Olha como seria legal se você fizesse aquilo outro. Então, realmente são toques, dicas amorosas. Eu, Juliana, diferencio dessa forma. Eu não sei com vocês. Eu vou daqui a pouco abrir o áudio para a gente conversar um pouquinho sobre a intuição, sobre a mente, como que a mente pode bloquear a gente de fazer e de realizar muitas coisas. Né? Na primeira aula a gente vai falar de medos, né? Quanto a gente coloca o medo em primeiro lugar muitas vezes, né? E deixa de realizar várias coisas que realmente estão conectadas com a nossa intuição.
E aqui a gente vai falar um pouquinho das ações. Tá tudo bem, gente? Estão observando bem? Tá tudo tranquilo, né? Tá reverberando aí alguma coisa em vocês? Queria escutar vocês um pouquinho no final, tá bom? Ótimo. Aqui não era um videozinho do homem correndo na areia, mas eu coloquei em PDF, então ele não está funcionando. Mas depois vocês vão ter esse material. As ações constroem um caminho para que a gente realize a nossa missão. Então, gente, eu fui lá, né, consegui me conectar comigo, consegui conectar com a minha intuição, então eu já entendi, né, quem sou eu, o que eu vim fazer aqui, quais são os meus talentos. Mas e aí? E agora? Né? Vou ficar só nisso? Preciso das ações para eu poder realizar, né? Construir esse meu caminho. Então, se eu não caminho, se eu não ajo, se eu não dou um primeiro passo, esse caminho ele não é construído. Então, tudo é construído, gente, o caminho inteiro é construído com pequenos passos. Eu falo muito. O meu passo vai ser diferente do seu, porque a minha perna é diferente da sua, né? O tamanho da minha perna é diferente do tamanho da perna do Wendel. Então, ele vai dar um passo, às vezes, muito maior do que o meu. Então, é entender também que cada um tem o seu momento, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu tamanho, gente. Né? Cada um tem a sua história. E é de passinho em passinho que a gente constrói o nosso caminho. Né? Eu falo muito para as meninas que estão aqui também próximas a mim. Se a gente não der o primeiro passo, falo muito isso pro Wendel, né? A gente fica esperando muito a perfeição, né? Não, não, tem que estar tudo perfeito para eu poder fazer isso. Gente, mas se a gente for esperar ficar tudo perfeito, quando é que a gente vai fazer? Se nada é perfeito, né? O que é perfeito, gente? Se nem a gente é perfeito. Se a gente está aqui para justamente para errar, para poder aprender. Por que que eu não realizo? Por que que eu não ajo? Se eu estou aqui para aprender e se eu só vou aprender agindo e errando? Por que que a gente tem medo do outro se o outro está na mesma situação que eu, aprendendo também? Faz sentido isso para vocês? O Edu sempre me ouve falar isso, né? Gente, não tem momento certo, né? O momento certo é aquele momento que o teu coração está pedindo para realizar. Então, se eu não ajo, se eu não realizo, sempre queremos mudar o que aprendemos no meio que vivemos. Exato. A comparação, ela nos trava muito. A gente vai falar um pouquinho mais sobre comparação. Mas como isso trava a gente, né? Por que que a gente se compara com o outro quando a gente é igual ao outro? Quando a gente tem as mesmas não, né? Mas todos nós temos limitações. Por que que o outro gera tanto medo, né? Por que que a crítica gera tanto medo? Eu falo muito, converso muito com isso sobre o Gabriel, com o Gabriel também. Os adolescentes é, se cobram demais, se pressionam demais para ser perfeitos, né? Quando isso não existe, né? Não existe a perfeição, gente. A gente nunca vai chegar nesse estágio da perfeição que a gente está buscando tanto, né? A gente tem que chegar no estado de acolhimento, de amorosidade com a gente, com a nossa essência. Eu, eu só comecei a realizar, eu só comecei a funcionar, vamos dizer assim, quando eu entendi que eu sou eu, né? Sou eu vinha nesse plano desse jeito, desse jeitinho meu, né? E claro, sempre estamos em transformação, todo dia é um dia novo, é um dia para aprender coisas novas, mas eu tô aqui para aprender tanto quanto o outro.
né? Não existe mais ou não existe menos. Não existe superior ou inferior. É acolher quem a gente é. E se a gente vê, se a gente está aqui nessa terra, nessa vida, nesse momento, é porque alguma coisa a gente tem que realizar. E por que que eu ainda não estou realizando? Porque essa minha realização, ela pode não só contribuir comigo, mas com o outro, mas com a Terra, mas com o coletivo, com o planeta, que é aquele círculo ali que eu compartilhei com vocês. Né? Se eu não estivesse realizando isso daqui, esse meu sonho que está sendo construído agora, talvez eu deixaria de contribuir com outras pessoas. Então, se você tem um sonho agora, um desejo, por que não realizar? O que está te travando? A gente vai entender um pouquinho mais no detalhe nas nossas aulas. Então, aqui coloquei um pouquinho História em Movimento para que possamos chegar juntos ao nosso destino. Gente, então é isso, né? Porque cada um fazendo, realizando aqui a sua missão, a gente chega ao nosso destino, que é a elevação da consciência nesse plano, nesse planeta, né? A gente está aqui para alguma coisa, e eu te garanto que a gente não está aqui só para pagar boleto. Né? Quando eu descobri também isso na minha vida, foi uma grande transformação para mim. Eu não estou aqui só para trabalhar e pagar boleto. Isso, eu ficava revoltada, eu não existia isso para mim. Por que que eu tinha que ficar só trabalhando e pagando boleto? Não era porque que isso não era o motivo da minha existência. Né? E eu tenho certeza que muitos sofrem também com isso. De entender o real motivo da nossa existência aqui. Né? E eu te garanto que não é pagar boleto, gente. Claro que a gente, né, é importante pagar os nossos boletos, mas esse não tem que ser o objetivo principal da nossa vida, né? O propósito principal da nossa vida. Isso é só realmente uma consequência, um meio para que a gente realize as coisas. E a ideia é que a gente faça isso juntos, né? Lembrando, cada um no seu passinho, né? No seu tempo, mas juntos. A gente teve um bate-papo com a Tatá, eu falo para o Ender que esse é o melhor trabalho que eu poderia ter, porque eu aprendo tanto com vocês, sabe? Com as pessoas que estão aqui. E a Tatá falou uma coisa, né? Poxa, acho que é uma tribo indígena, que eles fazem, não é tribo indígena, desculpa. É um conceito da permacultura, se eu não me engano. Que um dos conceitos, que eu não vou falar todos, não vou saber falar todos aqui, é construir uma terra para 7 gerações futuras. Olha que coisa mais linda. A gente construir essa terra para 7 gerações. Não é nem para a gente mais. Que dera a gente passar, né, por isso juntos. E aqui, gente, eu quero terminar a minha parte para a gente poder abrir um pouquinho e conversar sobre o que mais fez sentido para vocês nessa minha partilha. A gente conectar, expandir, realizar e crescer juntos, né? E com passos diferentes, mas através do nosso olhar, da nossa percepção, da nossa realização, da nossa missão individual, que é diferente. Cada um tem uma realização aqui, diferente uma da outra, e não menos importante que a outra. Faz sentido tudo isso para vocês, meus amores? Eu vou pedir para o Endel ligar o áudio de vocês agora. Para a gente conversar um pouquinho, o que fez mais sentido para vocês, o que não fez, e o que reverberou no seu coração, o que você quer compartilhar. O Endel quer começar? Kátia? Então, na verdade, de tudo que você falou, né? Eu acho que eu tenho 2 pontos que é o que mais reverbera para mim, né? O primeiro deles é essa questão de a gente esperar sempre ser perfeito. Isso é uma coisa que você já conversou muito comigo, né?
que a gente não precisa esperar estar perfeito, porque a perfeição não existe, né? Sempre existe algo a ser melhorado, sempre existe algo que a gente pode fazer diferente. E eu acho que a gente, nessa busca insana pela perfeição, a gente acaba deixando de fazer e viver muita coisa, né? A gente espera o momento perfeito, a hora perfeita, o dia perfeito. E a vida acontece o tempo todo. Não é só quando as coisas estão perfeitas, porque as coisas perfeitas não existem de fato. E o outro ponto que diz muito para mim é Acho que só um pouquinho, Wendel. Ô, mãezinha, acho que tá tendo uma briga de cachorros aí. Pronto. Obrigada, mãe. E aí, o segundo ponto é a questão que a gente conversou, né, da permacultura com a Tatá, né, que a gente precisa, de fato, cuidar do nosso meio, do nosso ambiente para 7 gerações. Porque só cuidar para essa e para a segunda não adianta mais, né? Não é o suficiente. E eu entendo esse cuidar de uma forma muito mais ampla, né? Não é só cuidar do meio ambiente em si, da natureza, a gente precisa cuidar da gente também. Começa na gente, né? Sim, para a gente ter condição de cuidar do outro, da natureza, do ambiente. Enfim, esses são os 2 pontos que mais que mais reverberam em mim, né? De tudo que você falou. Obrigada, meu amor. Ai, tão bom a gente aprender juntos, né? Mais alguém, gente? Quero que eu conversar com vocês. A Lani tá falando aqui. Gostei muito da reunião. Sempre bom estar colocando essas coisas boas em nossa mente. Ai, que bom que você gostou, Lani. Muito bom. Obrigada por participar aqui com a gente. Esse daqui é só a primeira aula, né? A gente vai falar um pouquinho mais agora do programa. Exatamente. Nossa mente pode ser a maior amiga ou a nossa pior inimiga. Exatamente isso. E é o nosso olhar interno que vai diferenciar isso, né? Se a gente quer que a nossa mente realmente seja nossa amiga e nos direcione, ou se ela quer ou se ela realmente, se a gente vai deixar com que ela controle, né? E controle e deixe um medo maior do que a nossa vontade de realizar. É isso. Gente, alguém mais? Catita? Eu vou complementar um pouquinho o que o Wendel falou, né? Dos pontos que ele observou da sua fala. Eu acho que se colocar em movimento, né? Quando a gente espera o perfeito, a gente sempre acha que a gente é insuficiente ou a gente é incapaz. Eu também tenho muito problema com isso, Wendel, muitas vezes. E quando você dá esse primeiro passo de aceitar um desafio, as coisas começam a acontecer de forma mais dinâmica e te traz a olhares que você não tem percebido antes, né? Porque estava exatamente focado nesse auto-julgamento ou nessa comparação. Então, essa parte de se colocar em movimento, eu acho que realmente é muito importante nessa caminhada do autoconhecimento, do propósito, ou até mesmo na busca de ser melhor. Maravilha, é isso, né? A gente pode ser melhor sem se cobrar tanto, né? Sem cobrar a perfeição na gente, que é uma perfeição que a gente vai ficar a vida toda correndo atrás e não vai conseguir alcançar. E aí a gente desperdiça a nossa vida, porque daí a gente não olha para o que a gente realmente precisa aprender, né? Desperdiça essa encarnação, né? Vamos dizer assim. A gente vem de novo para aprender as mesmas coisas. Aninha, quer falar alguma coisa? Quer compartilhar? Gostei quando você falou sobre as intuições. Vou silenciar mais para estar ouvindo mais o coração. Beijo para todos. Obrigada, obrigada, Lene. Obrigada mesmo. E é isso, né? É silenciar para ouvir o coração. A meditação ajuda muito, muito a gente a se conectar com a nossa intuição. Gente, eu quero então aproveitar esses últimos minutos para convidar vocês. Essa é a última aula, né, da semana gratuita, mas a gente vai ter um super aulão aí na terça-feira às 18 horas eu espero que estejam aí a maioria dos professores, dos profissionais que estiveram com a gente durante essa semana,
para a gente realmente conversar, bater um papo descontraído. Vai ser um happy hour, onde você pode vir com a sua bebida preferida, pode vir com vinho, um chá, sei lá, uma água, uma coca, e para a gente realmente conectar, fazer essa conexão que é tão importante, e a gente se preparar para nossa vinho, cerveja com gás, para a gente se preparar para o início do programa, que vai ser lindo. Amanhã a gente vai abrir as vagas para pré-lançamento, então para quem está inscrito na lista, a gente vai oferecer aí um valor super, super acessível, né, de R$10,90 por mês. Vai ser o mês inteiro com aulas todos os dias desses profissionais maravilhosos. E eu estou muito, muito feliz e quero agradecer a participação de vocês. Quero agradecer também a cada um que aceitou a compartilhar seu conhecimento nesse programa e cada um que aceitou receber esse conhecimento no seu coração. Obrigada de coração a todos vocês. A Érica, eu te falei que eu ia te dar um presente, né? A Érica vai ter acesso livre ao nosso programa. Você ganhou, Érica, o nosso programa, tá bom? Você entra em contato, eu vou pegar o seu, porque preciso do seu contato para te passar o link para você poder ter acesso às nossas aulas. Érica, mais do que merecido, né? Participou de quase todas as aulas, quase todos os dias a gente via ela aqui. Então, eu tenho certeza, Érica, que isso vai contribuir muito com o seu processo, né? Com o seu desenvolvimento. Se você quiser, pode estar junto sempre com a gente, marcando a gente no Instagram, tá? No teu Instagram, para você poder também aí reverberar tudo isso que você está vivendo para os teus amigos, para as pessoas ao seu redor. E estou muito feliz de te dar esse presente, né, Wendel? Sim, a gente já tinha falado sobre isso. A Érica foi a nossa aluna mais aplicada, vai ganhar a estrelinha dourada, sabe? Aquela da escola, de aluno mais aplicado, aluno nota 10. É a Érica. Érica é nossa aluna nota 10. Maravilha, gente. Vocês querem falar alguma coisa? Dar um tchau? Então, gente, muito obrigada, muito, 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 muito obrigada por vocês estarem aqui. E a gente vai começar esse programa maravilhoso. Vou chamar todo mundo, chamem todo mundo. Amanhã começa a pré-venda com um valor muito, muito maravilhoso. Chamem todo mundo, pai, mãe, tio, família, amigos, para se inscrever, porque a gente vai mandar comunicação para as pessoas que estão inscritas primeiro. E aí a gente vai, na terça-feira, lançar o nosso programa com todo mundo. Ana, Kátia, eu aguardo vocês. Eu quero muito que vocês sejam no nosso aula na terça-feira, às 18 horas. Ah, e o Fábio também, né? Que tá aí quietinho, nem falou nada. Será que o Fábio só tá aí? Só o Zoom ligado? É, acho que sim. Gente, muito, muito, muito obrigada, viu? Gratidão.